Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo a Teresa de Abreu. Muito obrigada por estares aqui, Teresa. Obrigada eu pelo Se calhar convite. mais conhecida pela Healthy Bites. Se calhar toda a gente te conhece mais assim. E acho que é mais por isso que nós vamos começar. Para quem não te conhece ou para quem já te conhece, como é que tu vieste parar a este mundo? Eu estava de licença de maternidade em casa quando decidi criar o blog no telemóvel. Pronto. Grande maluca, licença Grande de maternidade. Exato. Aquela altura em que não dá para criar mais nada, senão o bebê... Era aquela coisa em que eu tinha as dito ao colo, que estava constantemente a mamar e estava sozinha, sentia-me muito sozinha. O meu marido trabalhava de noite, portanto de dia estava a dormir, eu sentia-me mesmo super sozinha e acabei por telemóvel e acabei por criar no telemóvel um blog sem qualidade nenhuma, com umas fotos horrorosas e péssimas. Se tu fores aos primórdios do blog, assustas-te. Acho que isso é sempre assim, não é? Todos os blogs começam assim. Acho que sim. Com amadores. Com amadores, exatamente. E um bocadinho naquela de partilhar as receitas com os meus amigos que me andavam sempre a chatear. Como é que tu fazes isto? Como é que fazes aquilo? Como é que fazes? Porque tu já cozinhavas bem. Eu comecei a cozinhar já quando fui morar com o meu marido, portanto já tinha 22 anos, até lá nunca tinha pegado em tachos e panelas. Então até foi tarde. Foi, nunca tinha pegado em tachos e panelas, porque a minha avó cozinhava maravilhosamente bem, a minha mãe cozinha muito bem e nunca me deixavam chegar perto sequer, portanto só quando fui morar com ele e a necessidade aguçou o engenho, como se costuma dizer, é que comecei a cozinhar, portanto... Depois os amigos vinham jantar lá à casa e perguntavam como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, e uma pessoa estar sempre a explicar às vezes tornava-se chato. E eu pensei, vou fazer um blog, tipo um livro de receitas online, onde quando me perguntarem, tipo, como é que se faz não sei o quê, eu agarro no link e partilho, sem nenhuma ambição de, obviamente, né? Acho que é o que estavas a dizer, somos todos amadores no início. Somos amadores, claro. E sem nenhuma ambição de chegar a lado nenhum e pronto, só que as coisas depois foram crescendo. Foram evoluindo. Mas tu tinhas outra área de trabalho? Eu era, agora já não sou, eu era oficial de Marinha. Ok. Portanto, nada a ver. Não, nada a ver. Tirei o curso, tirei o mestrado na Escola Naval, portanto na Universidade da Marinha Portuguesa, e era oficial navegadora. Ensinava e dei aulas durante muitos anos, ensinava aí o pessoal a andar com os navios no mar, tirar pontos com estrelas, com GPS, essas coisas todas não têm nada a ver mesmo. Nada mesmo. E porquê o healthy? Na altura já tinhas essa inclinação? Já tentavas... Eu tentava... Ganhei alguma consciência já depois de morar com o meu marido. Ganhámos alguma consciência que só comíamos porcaria. E comíamos mesmo muita porcaria. Nós, de vez em quando, ainda falamos, nós éramos íamos para o jantar, íamos ao supermercado, comprámos aquelas caixas de 4 petit gâteaux para pôr para pôr no micro-ondas para comer depois do jantar. E depois fomos ganhando, nós treinávamos, fomos donos de um ginásio, inclusive, e o treino sempre fez parte da minha vida, até porque como era militar, portanto claro. Deves calcular que sim. E então foi nessa altura que tipo, então mas nós andamos a treinar e só comemos porcaria. Eu, por exemplo, eu nunca gostei de leite, mas o meu marido bebia litros de leite e pelo pacote, inclusive, e depois ficava super inchado. Depois comia com, passo publicidade, o Choca-Pique e não sei o quê, portanto, depois começámos a ganhar alguma consciência e a procurar alternativas mais saudáveis. Sempre incluímos muitos legumes e muitos vegetais e muita fruta na alimentação, mas depois pecávamos noutras coisas. Pois, então tentaste nas receitas que foste criando. Fui criando, já ir ali um bocadinho para o mais saudável. Eu sempre reduzi no açúcar porque eu tenho um paladar muito, muito salgado. Muito salgado, salvo seja, porque eu não uso sal quase, mas mais para o salgado. Tu gostas do salgado? E não sou muito fã de doces.
não sou, e sou mega esquisita com sobremesas. Toda a gente diz que é sempre uma chatice fazer sobremesas para mim. Por isso, já reduzia muito no açúcar, já sempre fiz isso naturalmente. E então foi um bocadinho por aí, fomos à procura do que era mais das dentadas mais saudáveis, não é? Sim. E foi por aí o nome do blog na altura. Eu acho que até foi um nome feliz e continuo a achar. Continua a ser. Eu acho que sim, acho que é um nome engraçado porque. Sim. Mas pronto, não sei. Eu tenho um conceito de comida saudável muito diferente daquilo que se diz, não é? Muitas vezes que dizem. Eu acho que concordas um bocadinho comigo. Para mim, comer saudável é comer mais ou menos de tudo, não é? Portanto, irmos mais para os alimentos mais alimento e não para os processados. Portanto, tirar processados, tirar refinados, descascar mais e desembrulhar menos. Exato. E acho que é um bocadinho por aí o meu conceito de comida saudável. Acho que podemos comer um bocadinho de tudo. Sim, pronto, mas eu também acho que é o que defendes, claro, daquilo que conheço mais ou menos do teu trabalho, mas sabes que há muita gente que não, porque comida saudável não pode ter carne, comida saudável não pode ter isto, não pode ter aquilo. Sim. Pronto. Por isso é que há muitas pessoas que nem sequer gostam da palavra saudável. Por causa disso, não é? Porque Exato. parece que tem muitos rótulos. Mas eu acho que se tu tiveres começado o blog com essa premissa, se calhar hoje em dia as tuas receitas continuam mais ou menos dentro dessa linha, ou sentes que diferiram? Não. Sem processados, sem refinados e sem glúten, devido a uma condição de saúde que eu tenho, que é a tiroide Hashimoto e hipotiroidismo. Portanto, sei que beneficio da retirada do glúten na minha alimentação e então retiro o glúten. Entretanto, a adaptação que eu tive que fazer nas minhas receitas foi o facto de atualmente eu sinto necessidade de dar a alternativa com glúten. Ou seja, eu dizer a receita é assim, mas se vocês substituírem as farinhas que estão aí todas por 2 chávenas de farinha de trigo, a receita vai dar certo. E um bocadinho mais esta necessidade, acho eu, pela inflação, o aumento dos preços. Porque a comida sem glúten e as farinhas sem glúten são bastante mais dispendiosas. Eu tinha muitas pessoas que até gostavam de experimentar, não precisavam de comer sem glúten, mas até gostavam de experimentar, mas que agora já me solicitam a versão com glúten porque é mais económica. Pronto. Sim. Olha, e como é que tu descobriste essa questão da tiroidite Hashimoto? Foi algo que evoluiu antes do blog? Já sabias? Foi depois? Foi depois do blog. Portanto, foi depois da minha gravidez. A tiroide ficou super afetada, não é? Que ela sofre sempre nas gravidezes. Ficou muito afetada. Eu andei ali uma série de tempo que eu não conseguia perder peso e não percebia o porquê. Porque eu nem sequer comia muito. Porque, pronto, também com uma criança nos braços, acho que nós somos um bocadinho inconscientes naquelas primeiras... É verdade, ou nos enfiam comida pela boca, eu não sei se tens essa, mas eu lembro-me perfeitamente de ter ajudito ao colo e o meu marido me estar a dar ovos mexidos à boca, tipo, lembro perfeitamente disto, porque principalmente aquele primeiro mês acho que é sempre um choque muito grande para nós. E é muito difícil aquela gestão, ou temos as coisas já muito bem organizadas, e eu acredito que se calhar num segundo, terceiro filho, depois vais-nos dizer se é assim ou não, não é? Sim. Olha, mas eu fiz isso, eu congelei, fiz imensa coisa e congelei naquelas semanas antes, que sabia mais ou menos que ela ia nascer, mas congelei, porque eu lembro, eu passei, foi a fase de, eu nem sequer queria entrar na cozinha. Pois. Eu nem sequer queria pensar em cozinhar. Estava exato. Tão cansada que era a última coisa que uma pessoa, eu lembro-me de pedir ao meu marido, por amor de Deus, traz-me iogurtes líquidos, porque eu sei que vou ao frigorífico, puxo um iogurte e pelo menos alguma coisa desce. E uma coisa curiosa, que é completamente absurda e que vou partilhar contigo, foi nesse primeiro mês da gravidez, eu enjoei chocolate durante a gravidez. Eu não gosto muito de chocolate. Gosto de comer um quadradinho de vez em quando. Não sou assim a maior fã. De um modo geral, como eu estava a dizer, não gosto muito de doces. Mas eu enjoei chocolate durante a gravidez, ao ponto de vomitar. Chocolate e cerejas. As cerejas para mim foi frustrante. Mas pronto, eu vomitava mundos e fundos quando comia um bocadinho de chocolate. Portanto, desisti. Primeiro mês de gravidez, eu acho que comi mais chocolate no primeiro mês, pós-parto, aliás, no primeiro mês pós-parto do que na minha vida toda. A sério. E, o teu corpo estava em carência. Estava em carência, eu não sei, olha, comi tanto chocolate, tanto, mas pronto. E aquele primeiro mês de gravidez, de pós-parto, eu a dar-lhe, foi super desafiante a esse nível. Mas depois eu não comia muito, eu não comia nada assim de extraordinário, de porcarias nem nada, e não estava a perceber porque é que não estava a conseguir perder peso. Depois, na altura, procurei
ajuda, nutricionista, nutricionista André Matias, que me passou as análises fundamentais para perceber o que é que eu tinha, e que eu acho que nem sempre é fácil que nos passem, pelo menos do feedback que eu tenho com os outros médicos, e que descobriu que eu tinha tiroidite de Hashimoto e hipotiroidismo. Pronto. Ok. Portanto, autoimune e mesmo o hipotireoidismo, sim, o hipotireoidismo, já... portanto. E tu estavas a dizer que tiveste que fazerem umas alterações. Eu sei que o André, por exemplo, tem muito esta questão do glúten, ele gosta sempre de retirar, não é? Ele e tu retira. viste efeitos na... Vi muitos efeitos com a retirada do glúten. Portanto, eu sou sempre... Eu sou suspeita, e eu não sou nutricionista, né? Mas eu digo sempre isto. Eu acho que daquilo que eu tenho visto e que tenho lido e que tenho estudado, porque também eu gosto de perceber porque é que faço as coisas. Tu podias-me dizer assim, não, tu agora tens que beber, sei lá, um copo de vinho tinto ou pequeno almoço em jejum que vai-te fazer super bem. E eu até podia acreditar em ti, mas tinha que perceber de onde é que vinha essa informação. Por acaso o Dr. André Matias é muito fixe nisso, porque se eu lhe perguntar, ele dá-me os estudos todos e não sei quem manda-me ler e pronto. E não dá só os a favor, dá os contra também. Portanto, para nós conseguirmos perceber... portanto, a minha opinião neste momento e daquilo que tudo que eu li é que com o glúten como ele é hoje em dia, eu acho que todos beneficiamos um bocadinho se o reduzirmos na nossa vida. Eu não estou a dizer eliminar totalmente, mas se o reduzirmos na nossa vida. Eu, com a eliminação, sem dúvida que sinto umas diferenças absolutas, portanto, principalmente a nível de energia, aquela coisa de eu se comer muito glúten, principalmente coisas de pastelaria, de supermercado, etc., eu fico muito apática, sem energia, sem vontade de me levantar, até sem vontade de tomar banho e de fazer aquelas coisas mais simples, parece que estou mega deprimida. Se comer um glúten ali, um pão de massa-mãe, um trigo de barbela, uma espelta, eventualmente, e se não abusar, obviamente, né? Se comer o pão todo, vai-me acontecer na mesma, mas se comer ali uma fatia, não noto grandes diferenças, também não noto alteração com contaminação, portanto não preciso de comprar aveia sem glúten, por exemplo, que é um dos grandes problemas dos celíacos, né? Porque apesar de não ter glúten, normalmente tem sempre contaminação, não ter naturalmente glúten tem sempre contaminação, eu não noto nenhuma reação, mas... tento mesmo eliminá-lo da minha vida e pronto, e é um bocado por aí. E com os refinados também, eu uso açúcares refinados, mesmo sem ser associados ao glúten, eu noto também uma alteração muito grande também a nível da disposição, já para não falar depois do normal que sentimos logo no corpo, do inchaço abdominal, as diarreias, se comer muito glúten, portanto notas logo alterações de trânsito, alterações assim, mas pronto, acho que basicamente é isto. E tu estavas a dizer, antes, acho que até foi em off, estávamos a falar um bocadinho sobre isso, estavas a dizer que o teu Hashimoto, entretanto, desapareceu, não é? Com estas mudanças está controlado completamente, portanto, se eu fizer análises agora e for a um nutricionista novo, ou ninguém vai dizer que eu tenho Hashimoto, mas a verdade é que ele está lá. Assim como, por exemplo, eu acho que ainda há bocado não disse, pré-diabetes. Eu sou pré-diabética, também tem a ver com esta parte toda das autoimunes, não é? Eu sou hereditário, a minha avó era, a minha mãe é, aliás, e então, mas também está tudo controlado, porque com a alimentação que eu faço consigo controlar bem. O hipotiroidismo, andamos aqui na luta para ver se consigo controlar. Eu noto que, por exemplo, quando treino mais, sendo numa altura em que consigo treinar mais, eu noto que fica mais controlado, e se for fazer análise nessa altura, os valores estão muito mais baixinhos. Se andar numa fase de maior trabalho, maior stress, pronto, depois as autoimunes vêm todas ao de cima. Exato, esse é o problema das autoimunes, não é? Mas é ótimo tu teres conseguido só com o teu estilo de vida e com a tua alimentação controlar, não é? Que é o que estás a tentar fazer com o hipotireoidismo. Ver se ele vai à sua vidinha. Não me falta esse, mas eu vou conseguir, eu sei que sim. Sim, isso demora, não é? Porque tudo o que tem a ver com fatores hormonais, com déficit ou excesso de produção de hormonas, acho que depende muito de estilo de vida, de alimentação, de comportamentos, pronto, então às vezes é acreditar, eu acho que isso também é muito importante, dares o teu melhor e continuarmos a acreditar que vais lá. É um bocado por aí, eu acho que sim. Acho que daqui a um aninho ou dois, acho que consigo. Sim, exatamente. Pelo menos os valores vão diminuindo, portanto, leva-me a crer que a evolução é para isso.
Claro, sim, e faz todo o sentido que assim seja, porque tudo o que tem a ver com a nossa saúde, se nós cuidarmos dela, vamos conseguir melhorar. Sim, ou mesmo até com suplementação, não sei se estás a fazer alguma coisa. Faço suplementação, faço selênio sempre, por exemplo. Sim, Aliás, faço selênio, a maior parte, agora já nem estou a tomar selênio, como 4 castanhas do Brasil por dia, portanto ali ao meu pequeno almoço estão lá religiosamente, portanto, faço mais suplementação, depois depende dos déficits ou não nas alturas. Às vezes faço iodo, outras vezes não. Também o iodo é aqui aquela... Sim. Tem que ser bem gerido. É um tema. Tem que ser bem gerido, portanto faço... depois a ômega 3 faço sempre, mas isso é universal, não é? Acho que quase toda a gente... que é seguida por um nutricionista, já faço ômega 3. Mas sim, há aqui algumas suplementações, mas eu acho que a chave é ali o selênio, que eu já consegui deixar mesmo de suplementar, e só com as 4 castanhas do Brasil, e eu não sou nada fã, mas pronto. Olha, por acaso acho que não gosto nada, que eu gosto mais. Fico super enjoada com aquilo. Mas pronto, como são só 4, inicialmente ele mandava-me comer 7. E aquilo... Ficava-te aí entalar. Dava era um bocadinho difícil. Eu adoro frutos secos, mas realmente as castanhas do Brasil fico mesmo enjoada. É isso e avelãs. Mas pronto, agora com 4 consigo. Faço ali aquela gestão com umas 4 de manhã e pronto, está a minha dose de selênio. Olha, e o blog foi crescendo, entretanto, tu saíste da Marinha. Entretanto, sim. Como é que vieste parar aos livros? Conta-me lá. Então, temos aqui um para mostrar, mas antes quero saber esta O blog foi crescendo e o blog deu um grande salto na altura em que eu comecei a partilhar a alimentação da Judite. Porque a Judite comia em Baby Led Weaning e, portanto, isto foi ali como é que eu não vou ter dramas à mesa? Foi ali aqueles primeiros meses antes dela se começar a alimentar, como é que eu vou conseguir ter aqui uma boa gestão sem dramas à mesa? E cheguei ao Baby Led Weaning. Na altura ninguém falava praticamente do Baby Led Weaning cá em Portugal. Tinhas ali o Narcísio e acho que era só, do que eu me lembro. E então eu comecei à procura de alguma informação e comecei a alimentar a Judite em Baby Led Weaning e comecei a partilhar isso. E então chegaram a mim imensas mães curiosas, tipo, como é que isso se faz? Eu tenho um vídeo maravilhoso da Judite a comer uma perna de frango com 6 meses e 20 dias. Sim, tipo, maravilhoso mesmo. Ela agarrada à perna de frango, uma satisfação super grande. Mas também tinha sorte da Judite gostar de comer. Eu acho que já eu digo isto em todos os episódios. A Pilar é um drama para comer. É um drama. Seja sólido, seja à colher, sempre foi assim. Eu acho que ela já não gostava de comer quando eu estava grávida, porque eu tinha azia de morte de manhã à noite. Sim. Portanto, ela é péssima nesse aspecto. E eu estás-me a dizer isso com 6 meses e eu pensava, minha filha com 6 meses nem pensa, olhava para o frango e mandava-te comer a ti. Não, a Judite, ela tinha curiosidade. Eu acho que era um bocado de curiosidade também mexer eu na altura, não é? Aquilo que li foi que nós devíamos sentá-los à mesa connosco, mais ou menos, a partir daquela espreguiçadeira mais alta, para eles conseguirem começar a ver-nos a comer. E a Judite seguia-nos com o olhar, o prato, pronto, era sempre ali o coisa. E efetivamente ela tinha curiosidade em mexer na comida, portanto... como eu estava a dizer, com 6 meses e 20 dias, eu tenho um vídeo dela a comer uma perna de frango, maravilhoso, tipo, com uma satisfação incrível. E então surgiu mesmo muita curiosidade naquilo que esta maluca está a fazer à filha, a dar-lhe comida sólida, porque lá está, cá em Portugal praticamente ninguém fazia. Como é que esta maluca está a dar comida sólida? A menina vai se engasgar. Mas, pois é, isso que eu estava a pensar, porque o frango, se forem aqueles fios muito grandes, frango, com 6 meses não tinha dentes. O frango assado é a perna. Se fores para a perna, é ótimo para isso. Porque a carne é lustrosa. E então ela consegue desfazer e conseguem, tipo, engolir aqueles bocados grandes e sem se engasgarem. Mas é porque a carne é lustrosa. Se fores para um peito de frango, ela já não dá. Sim. E então, pronto, surgiu mesmo muita curiosidade. E então foi a partir daí que o blog cresceu. E que eu percebi, espera lá, que isto afinal está a ser um bocado fora do meu controle. Porque eu não estava à espera deste boom. Eu partilhava aquilo.
sem coisa nenhuma. Sim, tipo, na descontração. os cortes, um bocado ali os cortes porque andava a ler blogs estrangeiros e etc. Os cortes da comida. Depois começaram montes de pessoas, começaram a pedir para dar formação naquilo. Mas tem que dar workshops, tem que ensinar a cortar os alimentos, tem que ensinar não sei o quê. E eu tipo comecei a procurar e eu não me sentia confortável em ensinar aos outros só daquilo que eu tinha lido, achava que não devia. Foi na altura em que eu tirei a formação de Baby-led Weaning, que andei aí a dar imensos workshops e online e não sei o quê, que depois deixaram, para mim, deixou de me fazer sentido continuar porque não tinha mais uma bebé em casa, porque depois ela habituou-se rapidamente a comer de faca e de garfo, etc. Essas coisas todas. Portanto, já não fazia sentido estar a continuar a cortar comida naqueles cortes, e o Baby-led Weaning foi-se perdendo ao longo dos tempos no blog. Pronto, fui perdendo. Ainda tenho lá montes de informação no site. Tu ainda fazes algum trabalho na área? Não. Praticamente já não faço. As últimas coisas que fiz foi na pandemia, que me Perdeu-se uma carreira, Teresa. De certeza, não, mas de certeza que ainda há imensa gente que procura. Mas eu tento fazer uma coisa muito mista, porque, enfim, não é? Eu tenho esta peste para comer. Sim. Mas eu já, por exemplo, na minha filha, da minha experiência, eu às vezes já notei que se eu lhe der, imagina, uma panqueca, que ela adora panquecas, se eu lhe der a panqueca inteira, ela pega, esfrega, esfarela aquilo tudo, vai, tipo, 3/4 da panqueca vão para o chão. E ela come uma nesga. Se eu lhe der bocadinhos para ela agarrar e comer, ela já agarra. Isto acontece com tudo, com fruta, com tudo, enfim. Adaptar, cada um tem que adaptar aos seus... É adaptar, mas eu acho que eu acho que há muitas mães que às vezes pensam na questão do Baby-led Weaning, ou mesmo de ser misto, mas um ser misto com segurança, porque a mim também me perguntavam, olhavam para a comida dela e diziam, mas ela já come assim, cuscuz e salmão e legumes e se corre bem, corre, ela não se engasga, não é? Eles também têm os seus mecanismos de defesa, mas eu acho que ainda deves ter aqui muitas mães, embora já seja um tema que se fala mais. Depois começou a aparecer muita gente e pessoal com muitos filhos, portanto conseguem continuar, e eu acabei por deixar de lado o Baby-led Weaning porque senti que já não tinha muito mais a acrescentar. Não era o teu dia-a-dia, não é? Sim, não era o meu dia-a-dia, portanto era muito mais difícil para mim criar conteúdo, e depois já havia muito mais informação disponível, portanto acabou por cair por terra. E pronto, depois o blog foi crescendo nesta altura, portanto cresceu. Em 2018, assim, muito bem sem eu saber como, sou nomeada para os blogs do ano. Pronto. E normalmente, da categoria de culinária, normalmente eram sempre 3 nomeados e mais um. O Casal Mistério estava sempre na altura, estava sempre a Ana Bravo, e a Susana, que acho que ela agora já nem tem um blog, a Susana Machado, acho que já nem tem blog de alimentação, sou sincera. Não sei se não é só página já. Pois, a Suvel, era a Suvel Cozinha. E depois era sempre mais alguém, e eu naquele ano calhou-me a mim, ser o mais eu. E abriu-me algumas portas. A verdade é que não ganhei, obviamente, portanto eu tinha, sei lá, uns 10 mil seguidores no Instagram na altura, e não ligava nada ao Instagram, porque não tinha noção. Ligava mais ao Facebook, mas também não tinha assim muito mais seguidores que isso, até os 20 mil, portanto era mesmo pequenina. Só que abriu-me algumas portas, e abriu-me o convite da editora para o meu primeiro livro. Pronto, que na altura foi muito aqui na parte do low carb, do sem glúten, com emendas semanais, porque era uma das coisas que eu partilhava logo no início do blog e que me traziam muitas pessoas ao blog. Assustador. O meu blog crashava ao domingo à noite todas as semanas, até eu descobri que tinha que pagar um balúrdio para ter um blog, só porque as pessoas, ao domingo à noite, quando eu partilhava a emenda, eu tinha tipo 20 mil acessos em simultâneo no blog. Assim, uma loucura. E foi um bocadinho por aqui, portanto, comecei a partilhar um bocado de organização, porque era aquilo que eu fazia em casa e que me faz sentido partilhar, porque sei que é uma dificuldade de muitas pessoas, a parte da organização e do planeamento, não é? E eu acho que é a grande chave para ter sucesso
seja para o que for, portanto, com um plano alimentar, eu acho que o planeamento é essencial. Okay. E isso veio com o acompanhamento do André ou veio, por veio exemplo, com a também, questão da Judite? Eu já fazia menta semanal, já tinha a consciência de que gastava, por exemplo, muito menos dinheiro quando fazia menta semanal do que quando não fazia, que comia muito melhor quando fazia menta semanal, porque senão não fazia, acabava por desenrascar qualquer coisa à hora que fosse, ou passava no supermercado, ou ia comer fora, ou encomendava qualquer coisa. Portanto, eu já tinha esta consciência do planeamento, mais ainda depois quando tive que começar a cumprir um planeamento alimentar, um plano alimentar mais regrado, aqui por causa das questões do glúten, também para me organizar, porque inicialmente foi um desafio, e cozinhar sem glúten é um desafio. Acho que já, neste momento, já me safo bem, já é raro eu querer fazer uma coisa e ela sair mal, mas ao início saíam muitas coisas mal. O pão sem glúten foi um enorme desafio, por exemplo. Isso é uma arte. Mas eu descobri o segredo. É fácil, não. O glúten é uma proteína e eu posso contar sem problema nenhum. Eu tenho um e-book que está à venda no meu site em que ensina, inclusive, o mix sem glúten perfeito para fazer todas as receitas. Que na verdade são 3 mix adaptados dependendo da receita, mas levam mais ou menos os mesmos ingredientes. Mas o grande segredo é o glúten é uma proteína, portanto vamos substituir o glúten por proteína. E então, basicamente, eu comecei a usar whey sem sabor, numa percentagem para substituir o glúten. Portanto, as receitas começaram a sair muito melhores. Não é preciso em todos, mas no pão, por exemplo, é essencial. A whey também ajuda a fazer esse efeito elástico do pão? Faz. Pois. Sim. Então é um bom truque. Para mim, a nível de pão, principalmente, e de massas levedas, não é? Tipo, aquelas massas todas que precisam de levedar, para mim é o melhor truque. Eu consegui fazer massa folhada, que é aquelas coisas quase impossíveis de fazer sem glúten, também com este truque. Portanto, substituir ali, tem uma percentagem, tem várias farinhas, e uma percentagem do whey, dá-nos ali a proteína para criar a elasticidade. E portanto, muito melhor do que só usar o psyllium, porque o psyllium é bom, mas depois fica pesado em algum pão. E quando usamos a whey, conseguimos um pão levezinho, um pão mais fofo e mais parecido. Pronto, e então isto foi a evolução natural do blog, que me levou muito àquilo que eu partilho hoje, que é muita organização, porque sinto que é a maior dificuldade e aquilo que os seguidores me pedem mais. Eu, inclusive, agora recentemente comecei a partilhar dicas, dicas de mais variadas, tipo até a limpeza de cozinha, etc. E eu acho que tem sido ótimo, porque tenho muito bom feedback desses posts. Dicas práticas, coisas, seja para cozinhar, seja para limpar, seja para a cozinha, seja para casa. Comecei a juntar aqui um bocadinho de economia doméstica a isto tudo e misturar, porque acho que me faz mais sentido hoje em dia. E principalmente com as coisas como estão com a inflação a pique. E pronto, e foi também daí um bocadinho que veio o meu último livro. Pois, exato, que é o que eu tenho aqui para mostrar. Sim. Vou aproveitar, quem nos esteja a ver no YouTube consegue já ver a capa, que é mais por menos, comer bem por 2,5€ a dose. Ok, isto foi uma necessidade que foste sentindo também de feedback dos teus leitores? Porque, como estávamos a falar ainda há bocado, comer sem glúten é mais caro, e eu tinha esse feedback isso comer saudável é muito caro. E havia montes de gente que me dizia isto. E eu assim, poça, mas não é assim tão caro. Porque pensava eu, não é, na altura, e comecei assim, e aquilo que eu partilhava era, então, mas carne e peixe, ok, né? Na grande maioria, não estou a falar de vegetarianos, mas na grande maioria, carne e peixe vocês consomem, quer comam mal ou quer comam saudável, tipo carne e peixe. Vegetais, portanto, trazem vegetais, ou podem ter que trazer mais, mas depois deixam de comprar aquelas porcarias que não interessam a ninguém. Portanto, até conseguem poupar um bocadinho, se comerem saudável, até conseguem poupar um bocadinho. E então, eu já tinha esta ideia mesmo antes da inflação, a pique, de fazer um livro com receitas económicas. Já tinha inclusive falado com a editora e ficou logo que sim, que iríamos fazer o livro. Pois é interessante que a pandemia foi na altura ainda por cima que o meu segundo livro saiu, que é um livro com marmitas, com receitas para marmitas. Isto fica mal dizer para levar na marmita, não é? Mas pronto, mas tenho que dizer porque é... Mas que também é um tema que continua a ser atual e continua a ser importante. Pois, só que ele saiu durante a pandemia. Pois. Na altura em que nós foi espetacular o timing, não é? Brutal. Foi na altura em que éramos todos para sair de casa e para regressar, que foi em setembro de 2020. Sim. Portanto, ok, vamos todos voltar ao trabalho, isto do verão até não correu mal.
Em novembro fecha tudo. O livro sai e caiu tudo outra vez e voltamos todos para casa. Sim. É tipo, como assim? Portanto, o livro é atual, sem dúvida. Tem imensas opções, tem marmitas completas, mas pronto. Isto tudo um bocadinho nesta onda da organização. Portanto, o primeiro já tinha emendas, o segundo tinha as marmitas também para nos ajudar a poupar, porque poupamos muito mais quando levamos marmita e comemos muito melhor e muito mais saudável, não é? Sem dúvida. Muito melhor, menos quantidades, menos gordura. Exatamente, do que quando vamos comer fora. E depois... eu tinha esta necessidade das receitas económicas, porque tinha este feedback dos meus seguidores, e então surgiu este livro. O 2,5€ está-me aqui atravessado, mas eu não consegui pôr menos, porque todas as receitas do livro custam bem menos que isso por dose. Neste momento é verdade, mas com a inflação como está, eu não sei se daqui a um mês é verdade. E então coloquei os 2,5€ um bocadinho como proteção. A verdade é essa, mas sei lá, o livro tem 50 receitas, eu posso dizer que para aí 30 são abaixo de 1€ a dose. Pois. Sem dúvida. E com carne e peixe, que é a grande dificuldade. Pronto. Mas é um bom catch, porque tu vais a muitas pastelarias hoje em dia. Sim. E antes tomavas um pequeno almoço por 2,5€ e hoje em dia já são 3,5€ ou mais, não é? Sim. Portanto, os 2,5€ ficaram um bocadinho atravessados, mas teve que ser, não consegui menos. Tens muitas dicas também, mesmo a nível de desperdício, substituição dos ingredientes. O livro tem uma parte teórica muito grande, muito grande desta vez, onde eu falo de tudo, da parte toda do planeamento. Portanto, da importância de fazer uma ementa, também para cumprir um orçamento, não é? Porque eu acho que é super importante. Ensinar as pessoas a ir às compras, ensinar que podem comprar sim as promoções, mas que não vale a pena trazerem as promoções todas, porque se não consomem, não vale a pena. Se não estás a utilizar as promoções, mas estás a gastar na mesma. Exatamente. Não é? Portanto, depois ensinar a otimizar cada ingrediente, aproveitar as sobras, não é? Aproveitar as sobras também, sim. E a sazonalidade. A sazonalidade dos ingredientes, como é que se pode aproveitar, por exemplo, o vegetal todo, desde a raiz até às folhas. Portanto, uma série de dicas e de planners, etc. E depois é um livro dinâmico que tem um QR Code em várias páginas, que consegues aceder a uma área privada do meu site, onde consegues fazer o download dos planners, por exemplo, do planner da lista de compras, do planner da ementa, dos inventários do frigorífico, da despensa, não sei o quê, e consegues ver as receitas em vídeo. Isso é muito giro. E eu acho que as tuas receitas são muito receitas viradas para as refeições em família. E práticas. Rápidas, principalmente. Sim, mas imagina, eu olho para aqui e vejo muita comida de tacho, muita comida que é aquilo que tu pensas, ok, eu tenho 1, 2, 3, 4 filhos, o que for, mais maridos, etc. Sim. E se calhar apetece-me pôr tudo numa travessa enquanto estou a dar banho, está tudo no forno. Aquelas coisas normais. As coisas práticas. As lutas do dia-a-dia, não é? E acho que as tuas receitas têm muito isso. Tem esse componente de serem mais acessíveis, mas lá está, com legumes, com leguminosas, com ingredientes básicos, mas que são muito adaptados à família, não são muito aquela coisa esquisita que se calhar... São tudo ingredientes super fáceis de encontrar no supermercado, que é uma das lutas, porque, por exemplo, no mundo dos blogs sem glúten, vê-se muito isso, que é o que é este ingrediente? Que raio? Onde é que você arranjou? Não sei o quê. São coisas difíceis de encontrar, e por isso essa substituição de ingredientes que falavas, porque eu fiz uma listagem com imensos ingredientes desse género, que são mais difíceis, que nem sequer estão no livro, mas não interessa, servem para outras receitas. Este ingrediente pode ser substituído por uma colher de miso, por exemplo, acho que é o primeiro. Uma colher de miso podem substituir por isto ou por aquele tipo, por coisas mais fáceis, mais baratas, mais económicas e acessíveis a qualquer pessoa. Qualquer pessoa encontra no supermercado. Na despensa ou que tens na tua própria despensa. Exatamente, consegues é um bocado fazer por aí. troca. Portanto, é ensinar as pessoas também a sair ali da caixa. Dá para fazer montes de coisas. Sim. Não peguem na receita XPTO que demora 60 minutos no tacho para fazer a uma quinta-feira à noite, onde chegaram à noite às 7h30 da casa e estão completamente cansados e ainda têm os minutos para dar. Não, há receitas que demoram 10, 15 minutos. Então, com um bom planeamento, há receitas que demoram 10 minutos a fazer. Sim, ou se a pessoa tiver feito o planeamento, também não acontece isso, não é? Eu, por exemplo, tenho uma das receitas mais vistas do meu blog,
tem mais de 2 milhões de visualizações únicas e está aí no livro também porque teve que entrar, e que é a receita mais simples do mundo, que é pescada à abelhão pato. Toda a gente adora e é tipo, eu não inventei nada, não é? Pronto, eu agarrei o bilhão pato normal e meti uma pescada lá dentro, só isso. E é uma receita que demora, se tu tiveres o peixe descongelado, 7, 8 minutos. Pois, já o bilhão, as amêijoas em si são demoram super um pouquinho, rápidas. não é? Sim, e a pescada, se o peixe estiver descongelado, vai super rápido. Sim, e é uma forma boa de pôr a família a comer peixe, porque isso também é sempre uma coisa que me dizem nas consultas. A sério? Sim. É. Têm dificuldade em pôr os miúdos a comer peixe, em pôr os maridos a comer peixe. Nós lá em casa, infelizmente agora o peixe está muito caro, a verdade é esta. Mas nós lá em casa, se eu te disser que 80% das refeições são peixe... Não, estou a exagerar, vá. 70% peixe, 20% de carne e 10% vegetarianas. Mas por aí, está aí. Está aqui, está aqui. Sim, dá para mostrar a pescada a bilhão pato. Exato, e a fotografia para as pessoas verem, que tem ótimo aspecto. Assim dá para ver. Portanto. Sim, mas isso, mesmo assim, conseguires o vegetariano também é muito bom. Mas sabes que isso não é realidade para a maior parte das pessoas, pelo menos há muitas pessoas que eu acompanho. Eu evito um bocadinho o vegetariano por causa da tiroide, precisamente, não é? Porque também não posso abusar muito das leguminosas. Sim. Também sinto bastante diferença quando abuso. Eu adoro grão de bico, pronto. E depois sojas, tofus, está completamente fora de questão por causa da minha tiroide. Portanto, eu até podia pôr mais receitas vegetarianas na nossa semana. A verdade é que não meto, também por causa disso, porque para mim não é uma opção. E gosto imenso, pelo menos 1, 2 vezes por semana. O grão de bico tem que bater lá uma vez por semana, de certeza, porque eu gosto mesmo muito. Eu tenho um caril de grão e abóbora, por exemplo, não tem nada que saber e é maravilhoso. Tem sido a receita que eu tenho feito nas apresentações dos livros, porque eu sei que é aquela receita que quando as pessoas passam no livro não vão fazer, mas se eu lhes der a provar, elas vão repetir. Exato. E então tem sido a receita escolhida para as apresentações do livro, que tenho feito precisamente por causa disso. E é aqui uma gestão, mas eu comia muito mais peixe. Se eu pudesse, eu só comia peixe grelhado, não me chateava nada. Pronto, um bifinho de vaca de vez em quando, que eu também gosto muito, mas de resto não para mim. E lá em casa, a minha filha também adora peixe. Eu lembro-me que na creche achava imensa piada, porque quando era peixe cozido com batata e não sei o que, a Judite era assim para a primeira a comer, porque adorava. Pronto, eu gosto imenso de pescada cozida, por exemplo, gosto muito. E o meu marido também, e a Judite, obviamente, né? Está habituada, portanto também gosta. Também vai comendo. E para um casal que tu estavas a dizer que comia muita porcaria antes, esta mudança alimentar, esta introdução das receitas mais vegetarianas, isso foi uma coisa que sentiste dificuldade ou entrava ao início? Ou foi natural. Gradualmente? Foi natural. Bem? Tanto eu como o meu marido temos bastante consciência disso, da necessidade de comer mais saudável. Ele é super consumidor de podcasts, por exemplo, sobre alimentação, inclusive, e mesmo eu acho piada porque ele ouve imensas coisas, tipo, a nível, por exemplo, dos carnívoros, que para algumas coisas faz sentido. Eu, por exemplo, já fui desafiada e eu sei que se eu fizesse uma temporada de carnívoro, obviamente não é uma dieta sustentável a longo prazo, mas se eu fizesse uma temporada de carnívoro, provavelmente a minha tiroide ia agradecer e ia ter aqui bons resultados. Mas pronto, mas não dá, não dá, temos pena. Também não temos, é difícil também arranjar carne de qualidade a preço acessível, não é? Sim, sem dúvida. Eu como carne de vaca de pasto, produção sem antibióticos, produção sustentável, neutra em carbono, essas coisas todas, mas a verdade é que é bastante mais cara que a de supermercado. Portanto, não dá. Não dá para fazer carnívora, não é como o pessoal dos carnívoros dos Estados Unidos que vão caçar um alce e depois andam a comer o alce durante não sei quanto tempo. Mas eu penso daquilo que li e também de tudo o que tenho falado com nutricionista, inclusive, é que beneficiava ali de uma temporada de carnívora. Mas eu acho piada porque ele é super curioso nessas coisas e anda sempre a ouvir. Portanto, foi um bocadinho natural para nós. E depois a alimentação da Judite, que era... Eu acho que foi a nossa grande luta, e ainda é um bocadinho. Agora nesta escola onde ela está não tanto, mas na primeira escola era uma grande luta com a alimentação da Judite. Tipo, eu não quero. Não.
tipo, não deem batatas fritas à miúda. Mas porquê? Tipo, não está na emenda, imagina, com menos de 2 anos, não está na emenda batatas, mas já estão a giro, eles gostam tanto. Está bem, mas eu disse, tipo, não está na emenda. Eu estou descansada, não é? Tipo, se não está na emenda, a miúda chegou a uma casa um dia toda contente, que tinha comido batatas fritas na escola. E eu que via sempre a emenda religiosamente para jogar com a emenda do jantar de casa, eu assim, então, mas hoje era tipo batata cozida, ou já nem me lembro. Não, mas então fui confrontar a educadora e auxiliar, tipo, porquê é que deram batatas fritas à miúda? Porque os outros estavam a comer, depois eles ficavam a olhar. E ficava, qual é o problema? Exato. Tipo, qual é o problema? Por amor de Deus, porquê? Ou então do género de darem... É uma luta, e também deves ter, pois claro, de darem bolos de chocolate à miúda e dizerem, coitadinha, que ela não come doces, coitadinha, é tão infeliz. Como se a felicidade dependesse do açúcar. Ok, ativa-nos aqui a hormona da felicidade, mas calma, não é preciso ser um dia de escola normal, pode ser numa festa. Sim, pode ser tipo uma vez de vez em quando. Não há necessidade de andarmos a entupir os miúdos de doces. Eu, por exemplo, nas festas de anos, eu não digo nada a Judite, só lhe digo antes, tipo, já sabes. Isto porque eu tenho uma sorte dos diabos, como eu costumo dizer, que é a Judite, quando come alguma coisa assim mais diferente, fica sempre com dor de barriga. Ela não está mesmo habituada, então fica sempre com dor de barriga, portanto, eu digo que tenho uma sorte. Ela acusa, ela diz logo, não devia ter comido não sei o quê. Tu sabes, a mãe não disse nada, tu comes o que queres, mas depois já sabes. Exato. E então ela própria, por ela, já não procura muito. É a miúda que nós vamos, por exemplo, ao café e ela pede, se vir uma taça de morangos, ela pede os morangos. E depois fica-se toda a gente chocadíssima porque ela não quer açúcar nos morangos. Tipo, não, são morangos. Se os morangos são doces, não precisam. Exato, tipo, são morangos. E ela gosta, obviamente gosta de chocolate, ela gosta de chocolate. Eu não, muito, mas o meu marido é viciado em chocolate, apesar de ser mega disciplinado e de só comer um quadradinho por dia. A Judite, como vê o pai, também quer comer chocolate. Nós não lhe damos um quadrado por dia, mas de vez em quando calha a darmos-lhe um bocadinho de chocolate, porque ela gosta mesmo e gosta de gelados. Mas, por norma, por exemplo, se tu fores à minha página de Instagram, é raro tu veres um doce. Raríssimo. Porque nós não consumimos. Se não fazes, pois, pronto. Claro. E eu, se faço, imagina, tenho que fazer, até porque senão, olha, o meu engagement está uma porcaria, vamos fazer um bolo de chocolate, ver se isto sobe. Sobe sempre. Ver se eu ganho likes ou uma coisa qualquer, sei lá, e é verdade, sobe sempre. Sempre. Eu faço um bolo de chocolate e o pessoal fica super entusiasmado lá em casa, que bom, um bolo de chocolate. Desaparecem 2 fatias e depois o bolo morre lá e nunca mais ninguém lhe toca. Portanto, não é mesmo uma casa... Para a creche, para a escola, que as educadoras... Não é mesmo uma casa de doces. Claro que se me falaste de presunto, de queijo da serra e etc. Também sou mais essa equipa. Eu agora... Um copo de vinho, uma tábua de queijo. Uma tábua de queijo, feliz. Exatamente, é por aí. Eu sou muito mais feliz com queijos enchidos. Verdade. Pronto, é óbvio que vou escolher o presunto, escolho sempre o presunto que é só carne e sal, tenho esses cuidados nos rótulos, etc. E os queijos também, mas sou muito mais feliz com queijos e enchidos do que bom com pãozinho. doces. Pois, o pãozinho, sabes, eu já estou tão habituada a não comer que já não me faz falta. Pois. Mas ao início era complicado o pão, até porque os meus avós eram padeiros. Pois, então devias ter um pão ótimo em casa. Sim, era difícil. Agora já estou... Já é mais normal, parece que já não sinto falta. Já faz parte da rotina. Faz parte da rotina. Tenho sempre pão em casa, porque o meu marido come, a minha filha come, mas é óbvio que de vez em quando rouba um bocadinho, mas também é um bocadinho porque sei, lá está, que se abusar vou sofrer as consequências. Claro. Olha como é que surgiu a Air Fryer. Foi uma parceria que fizeste com uma marca? Foi um interesse teu? Estava aqui a ver estes pastéis de grão e bacalhau. Na Air Fryer. Ótimo aspecto. Sim. E são super simples de fazer. Se vê perfeitamente que não são fritos, porque eles têm aquela crostinha clássica que dá da para Air fazer Fryer no ou de forno. Exato. Air Fryer foi uma parceria que eu comecei na altura. Mas depois, a verdade é que eu comecei a trabalhar muito a Air Fryer e a experimentar Air Fryers diferentes. Eu já tinha várias marcas diferentes que não queriam saber para nada que eu tinha a parceria com a outra marca. Queriam que eu testasse a Air Fryer deles. E então, basicamente, eu comecei a testar e então as pessoas vinham ter comigo, tipo, eu quero comprar uma Air Fryer, o que é que eu compro?
Tanto que eu agora até há pouco tempo pus um post a explicar como escolher uma air fryer. Porque... Lá está, as tuas dicas. As dicas, As exato. das receitas. Como escolher uma air fryer, porque as pessoas queriam que eu lhes dissesse compra air fryer da marca X. E eu, eu adoro as minhas, adoro as marcas que tenho de air fryer. Não sei se posso dizer, não posso. Tenho uma Philips e tenho uma Cosori, adoro as duas de paixão, mesmo, mas eu não quero que as pessoas comprem só aquela, quero que percebam o que é que estão a comprar, porque elas às vezes podem ter outra qualquer em promoção que até é uma boa hipótese. E então, com estas solicitações todas, tipo, o que é que eu compro, etc., comecei a explorar muitas receitas, porque as pessoas procuram muito. Sim. É uma tendência, foi a tendência de 2022, foi a air fryer. Eu já tinha antes, portanto, as minhas primeiras receitas de air fryer devem ser de 2019. Pois, eu até estás a dizer isso de tendência de 2022, não sabia que era, efetivamente, até achava que era antes, tipo iníi da pandemia. Não, assim, foi 2022, este ano rebentou. Olha, as vendas de air fryer este ano rebentaram, foi dos equipamentos mais vendidos na Black Friday, portanto. Exato. E as minhas primeiras receitas são de 2019, portanto eu já trabalho air fryer há alguns anos. E então as pessoas solicitavam mais e mais, e tipo, mas eu não... O que é que eu faço na air fryer? Porque lá está, era as batatas fritas, não é? Tipo, é só para fazer batatas fritas. Não é só para fazer batatas fritas. É um mini forno de convecção em que dá para fazer tudo, inclusive é para poupar eletricidade. Porque não tem a parte de aquecimento do forno, de pré-aquecimento do forno, e por isso acaba por... E as coisas são mais rápidas. Portanto, sim, acabamos por poupar imensa eletricidade. E dá para fazer imensas coisas. Bolos, frangos inteiros, picanhas inteiras, etc. Depois há a corrente que nos diz que a air fryer faz mal, por causa da acrilamida. Mas a acrilamida está presente desde que o fogo foi inventado, não é verdade? Portanto, também há acrilamida no forno, também há acrilamida no fogão, etc. Que às vezes falta explicar isto às pessoas, porque ouvem só que a air fryer é associada à acrilamida. E pronto, e então eu acho que foi um bocadinho a adaptação agora também às tendências, o fazer ainda mais, o criar um curso inclusive de air fryer para as pessoas aprenderem a utilizar air fryer, seja qual for a que tenham. E o e-book. E o e-book. Tenho um e-book também com as receitas da air fryer, que está incluído para quem comprar o curso e não sei o quê, pronto, mas está lá tudo explicado no site. Portanto, esse sim, foi um bocadinho aqui o render mais às tendências. Eu também tenho um curso de planeamento também, que é tem muita coisa aqui que está no livro, e tem sido... E que acho que também é importante porque é uma das coisas que nas consultas eu vejo que falta. É muito raro apanhar uma pessoa que faz planeamento de refeições. Muito raro. Pois acredito. E agora, aqui em primeira mão, vou criar uma academia, também aqui toda na parte do planeamento, da organização das refeições, etc. Boa, para um acompanhamento mais consistente. Também para, inclusive, com o serviço de ir à casa das pessoas, ajudar a limpar a despensa, ao congelador e não sei o quê, e ensiná-las a planear a partir daquilo que têm em casa, para não fazerem gastos supérfluos no supermercado, que não precisamos, porque muitas vezes aquilo que eu vejo do feedback que tenho, por exemplo, esse curso que eu estava a dizer de planeamento, eu tinha uma senhora que chegou até mim a dizer-me, as primeiras perguntas que eu fiz, quanto é que gastavam por mês e não sei o quê, ela dizia-me que para 3 pessoas gastavam 1.000 euros por mês em alimentação. 1.000 euros por mês? Sim, eu fiquei chocada. Eu assim, a menos que a senhora coma lagostas, caviar, carne de XPTO, não sei o quê, tipo, não vejo maneira disso acontecer, mesmo com legumes biológicos e fazendo as melhores escolhas de ingredientes possível. Portanto, para mim era difícil chegar a esse valor. E então há aqui uma série de erros que são cruciais. E o não gastar aquilo que têm em casa é transversal a quase todas, a 98% das famílias portuguesas. Desperdício alimentar, não é? Desperdício alimentar. Vão ao supermercado, compram mais porque está em promoção, depois quando vão olhar já têm 10 quilos de arroz lá em casa, 2 deles estão fora do prazo já, e porque vão e compram mais, e porque está em promoção e compram, e quem fala de arroz fala em tudo, é um bocado transversal a tudo. Esquecerem-se do que têm no congelador também é tipo, depois compram sempre fresco e as coisas do congelador ficam lá, acabam por queimar e estragam. Portanto,
são os principais problemas que eu tenho seguido com as pessoas que compraram esse curso na altura e com o feedback que tenho dos meus seguidores, e vejo que são erros muito fáceis de corrigir, são coisas muito fáceis de corrigir. Basta, lá está, o planeamento e a organização. Acho que muda tudo. Sim, eu não sei se tu sentes isso, mas para quem planeia e organiza as refeições, eu pelo menos adoro quando o frigorífico fica vazio, leveza, né? o congelador fica vazio. E eu, sim. Não, o congelador vazio, olha que isso gasta mais eletricidade. Não, está bem, mas quando ele começa a acabar, sim, eu sei, sabes? eu estou a brincar. Aquela coisa de pensar, pronto, gastou-se tudo, Sim. não há cá desperdícios, não é? Eu costumo dizer, por exemplo, quando vou ao supermercado, as pessoas perguntam, mas nunca aproveita promoções. Eu aproveito. Mas eu vou ao supermercado esta semana com a lista de compras e depois vejo lá que a famosa carne com as etiquetas de aproximação de prazo. Sou super fã. As laranjas. As laranjas e as verdes, eu não sei o que. Agora não nos enganar, que as verdes eram de 50% e agora passaram para 30% também. E ainda há umas roxas também. Depois é de outro supermercado, acho que é do Continente, não sei. Mas pronto, aquilo depois depende dos supermercados, das cores, não é? E então, eu chego e vejo, por exemplo, pernas de peru, eu até costumo fazer as pernas de peru no slow cooker e trago as pernas de peru para casa. Então, e depois o que é que faz? Depois congelo. Então, e depois? Então, para a semana... Quando estou a fazer a minha mente, eu vou ver o que é que tenho no congelador. Ok, tenho as pernas de peru que comprei na semana passada. Estas vão ter que ser gastas. Depois o resto logo se vê. E aí as pessoas, ok, é só isso. Sim, é só isso. Exato, sim. É básico. É básico. Mas voltamos ao mesmo, eu volto sempre à mesma conversa. Organização e planeamento. Se as coisas estiverem planeadas e organizadas, tudo muito mais fácil. Gastamos menos dinheiro, gastamos menos tempo, temos menos stress. Comemos melhor, muito mais saudável, portanto, menos desperdício, é só vantagens. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e que tipo de receitas é que estávamos a falar ali do engagement, aqui só para aguçar a curiosidade a quem nos ouve, para fechar o episódio, que tipo de receitas é que tu notas que são aquelas, tipo, pronto, já nos falaste da pescada à abelhão pato, mas assim, petiscos. Outras que tu tens, petiscos? Petiscos. Se eu partilhar petiscos com, por exemplo, marisco, marisco funciona sempre bem também. Pronto, o pão também funciona, não é? O pão funciona sempre bem, mas como o pão sem glúten já é mais difícil de funcionar. Mas sim, petiscos, principalmente aqueles petisquinhos que não têm que ser maus e não têm que ser pouco saudáveis, não é? Por exemplo, uns ovos com espargos. Ou pois eu ia dizer, não tem que ser uns ovos com farinheira, não é? Exato. Pode ser com espargos. Os ovos com espargos ou uns ovos com bimi, que fica delicioso também. Partilhar há pouco tempo. Teve imenso sucesso. No TikTok, então, foi uma das receitas que rebentou. Os camarões à aguilho, por exemplo, que é uma coisa tão simples e que uma pessoa pensa, toda a gente sabe fazer isto, é verdade, mas quando se partilha também dá sempre... Mesmo estes pastéis de bacalhau e grão que tinhas aqui, de certeza sim, que... eu adoro pastéis de bacalhau. Sou mega viciada em pastéis de bacalhau. E a minha mãe frita, de vez em quando, lá vai e faz mesmo fritos, porque aquele saborzinho do óleo é diferente, não é? Por mais que nós queiramos, é sempre diferente. Mas os pastéis, estes com grão, são espetaculares. Eu tenho outros no blog que são os fofos de bacalhau, que em vez de terem só batata, não é que eu demonizo a batata de todo. A batata lá está, é descascar, não é desembalar, portanto, porque não introduzi-la na nossa alimentação. Não demonizo, mas eu sei que posso acrescentar valor nutricional à receita se diminuir a quantidade de batata e acrescentar outros legumes. Portanto, eu tenho uns que é os fofos de bacalhau que têm cenoura ralada e brócolos tipo ralados também, misturados, e eles ficam deliciosos, são espetaculares, dá-nos na mesma aquele gostinho do bacalhau e pronto, torna a receita muito mais interessante a nível nutricional, não é? Sim, mais rica. Eu também percebo isso, a questão dos petiscos e assim, como também não tens os doces, de certeza que depois estas são aquelas que são mais procuradas. Claro que se eu puser um doce, vinga sempre, obviamente, não é? Então se for um bolo de chocolate decadente, aqueles chocolate a escorrer, ou coisas com ovos, os meus doces favoritos são doces de ovos, adoro doce de ovos. Claro que não há uma versão saudável, nem mais saudável sequer, portanto, um doce saudável é fruta, como eu costumo dizer. Mas não há um doce mais saudável de ovos moles, por exemplo. É assim, acabou. É o que é. É comer um de vez em quando e pronto. Ainda há pouco tempo fui ao Porto, passámos para a vinda para baixo para ir comprar ovos moles. Adoro. Também eu. Se comprar uma caixinha daquelas que desaparece no instante, não pode ser, tem que ser uma coisa mega disciplinada. E pronto, e comprámos e comemos e está feito e acabou, e agora só como ovos moles daqui a um ano e tal. Mas pronto, não há versões mais saudáveis disso. Podemos
alterar o açúcar, diminuir a quantidade, mas o que é que isso faz realmente a nível nutricional? Não faz muito, não é? Se diminuirmos a quantidade, ajuda ali um bocadinho, mas é um doce na mesma. É um doce na mesma e vamos sofrer as consequências de o comer na mesma. Mas pronto, de vez em quando o prazer da boca e do estômago também nos faz bem. E também nos mete menos deprimidos, portanto, de vez em quando. E eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, lá está. Se o teu dia-a-dia for bom, se não tiveres batatas fritas na escola, podes comer as batatas fritas com a família à mesa num daqueles almoços lá domingo que duram a tarde inteira, não é? Eu adoro batatas fritas. Eu também, mas lá está, eu acho que é o saber equilibrar, claro, não é? Claro Porquê que uma criança num dia de escola tem que comer batatas fritas para ser mais feliz? Não é uma coitadinha. Não é? Uma criança é muito mais feliz a comer aquelas batatas fritas e vai criar uma relação com a alimentação muito melhor se não tiver aquela dicotomia entre na escola dizem que é uma coitadinha se não comer e em casa dizem não devias ter comido. Exato. Não é? Ou ver que os pais não gostam. Eu acho que é isto que cria mais relações com a alimentação, não é? Sim, sem dúvida. Não sabermos aproveitar de facto quando é o momento certo para que possamos comer estas coisas. Sim. Acho que é daquelas coisas que também vou sempre tentando preconizar. O Baby Led Weaning também ajuda aí, precisamente. Portanto, a saber fazer as escolhas e a habituar-se a comer de tudo e a perceber também. Portanto, eu não gosto de dizer à minha filha que, por causa daquilo que estás a dizer, eu não gosto de dizer à minha filha que não presta. Tipo, não comas não sei o quê, tipo, uma goma porque não presta. Porque ela vai provar, aquilo vai-lhe saber bem e eu vou ficar a mentirosa, não é? Sim. Tipo, eu vou ser a mentirosa. E então o que eu gosto é de lhe explicar o porquê é que ela não deve comer. Tipo, olha, que é uma goma, não é muito saudável, tem muitos açúcares, temos de ter algum cuidado e não sei o quê. E depois dizem, mas é uma criança e não percebe. Percebe, sim senhora, e aquilo fica-lhe lá. Ela vai se lembrar daquilo quando for comer uma goma. Tanto se lembra que depois fica com dor de barriga e depois diz, bem, eu comi as gomas e eu não devia ter comido. E assim, pois. Exato, então os marshmallows, que é aquela coisa que eu abomino. Sim, aquele cola-se aos dentes. Eu não consigo perceber o encanto, mas ok, é doce, eu percebo que saiba bem, mas lá está, é não dizer à criança que, pelo menos isto é a minha opinião, que não presta, porque ela vai provar e aquilo vai-lhe saber bem. Portanto, eu vou ser a mentirosa. Presta, sabe bem, só que faz mal. E é isso que nós temos que ter, esse equilíbrio que estavas a dizer, se nos apetecer comer de vez em quando, tudo bem. E é isso que a criança deve ter consciência também, que na maioria das vezes fazer uma boa escolha, que também lhe permite fazer uma má escolha de vez em quando. Sim, e se ela tiver essa abertura também para pedir num fim de semana ou numa coisa assim, também não vai comer às escondidas, que é quando eles começam a ficar um bocadinho mais crescidos e começam a fazer não come às escondidas, é mesmo declarado à nossa frente. Pronto, lá está, porque ela está à vontade para isso, não é? Porque tem uma boa relação com a alimentação. Eu acho que isso é super importante. Olha, para a tua academia, como é que as pessoas depois conseguem aceder? É mailing list? É através de redes sociais? Vai estar tudo disponível em breve. Vai estar tudo disponível tanto no Instagram, depois que também no site vai ficar tudo disponível, toda a informação, mas ainda está aqui em processo, agora para já, né? Mas também o episódio não vai para o ar agora, não. Portanto... Aliás, até estamos a gravar com antecedência. Estamos a gravar com antecedência, quando for para o ar já está tudo disponível e as pessoas podem aceder a toda a informação. Boa. Olha, obrigada, Teresa, foi obrigada muito bom. Eu. Para quem nos viu no YouTube, já ficou aqui a par destas coisinhas boas do teu livro novo. Para quem nos esteve a ouvir, ficou a babar, de certeza que já estão a salivar, portanto vão já a seguir à tua página espreitar. Espero que tenham gostado. Foi uma conversa muito boa, Teresa, obrigada. E nós vemos para a semana.